Que o Senhor te abençoe. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor. Sei que você já falou com essa pessoa que está do seu lado, mas agora eu queria que você falasse com a pessoa que está atrás de você, né? Cumprimenta ela e diz assim: oi, tudo bom? Como é que você está? Você também que está nos assistindo online, pode mandar uma mensagem aí no chat. O pessoal vai falar com você também, dizendo: oi, tudo bom? Como é que você está? Diz de onde você está falando, diz de qual cidade você está falando. Você sabia que esse culto é transmitido para o mundo inteiro e tem pessoas do mundo inteiro que estão assistindo essa transmissão. Meus amados, eu tenho algo para compartilhar hoje com você, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai dar muitos frutos. Nós temos aprendido muito. Na semana retrasada, a pastora Aline falou uma mensagem tão poderosa aos nossos corações, que falava sobre: não adianta eu saber tudo da Bíblia se eu não ponho em prática. Então, o desejo é que você possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dado para você, tem derramado sobre você. E é por isso que o tema dessa ministração é relacionamentos que mudam a eternidade. Ou seja, relacionamentos que mudam a eternidade, não somente a sua, mas a vida de outras pessoas. Então eu tenho certeza que você terá relacionamentos que vai mudar a eternidade. Amém? Olha que coisa forte. A palavra do Senhor fala que da nossa boca nós podemos abençoar, como também nós podemos amaldiçoar. Ela pode proferir bênção, mas ela também pode proferir maldições. Então, quando nós entendemos que quando você está vivendo em relacionamento, o relacionamento que você tem com Deus vai gerar o relacionamento também que você tem com as pessoas. Aquilo que você bendiz ao Senhor vai também bendizer a vida das outras pessoas. Vai encorajar, vai trazer vida, vai trazer fortalecimento. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Olha um texto da palavra que diz lá em 1 João capítulo 4, verso 7. Fala assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? O amor procede de quem? De Deus. E olha que ele continua falando: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de transformação. Amados, a palavra fala que o Senhor amou tanto ao mundo que ele foi capaz de entregar Jesus, para que todo aquele que creia nele não venha a perecer, mas possa ter a vida eterna. Ou seja, quando você entrega a sua vida a ele, você já tem essa vida eterna. Você deveria se alegrar com isso, porque você tem a vida eterna. O Senhor Jesus foi aquele que veio nos dar vida, mas uma vida em abundância. Uma vida onde você pode estar tendo uma novidade todo dia. Porque ele não te deu uma vida passageira, ele te deu uma vida em abundância. Foi para isso que o nosso Jesus veio. E ele veio ter relacionamentos que mudaram a eternidade dessas pessoas. A gente vê isso claramente. Relacionamentos que Jesus teve com discípulos, que aqueles discípulos estavam condenados a ser algo. Eles iam terminar o dia deles fazendo aquela função, mas Jesus simplesmente liberou uma palavra, mas não só liberou, andou com eles, comeu com eles, estava com eles, e isso fez com que aqueles discípulos tivessem a eternidade mudadas. Sabe o que eu creio? Que o Senhor quer levantar você para mudar a eternidade de pessoas hoje. O Senhor quer levantar você para mudar a eternidade de pessoas. Porque através daquilo que você libera, através daquilo que você convive, através daquilo que você está vivendo, vai tocar pessoas para que você possa mudar a eternidade delas. Agora, para isso, a gente vai ver dois tipos de relacionamento. Um relacionamento que é completamente destrutivo, mas um relacionamento que é completamente construtivo. Você gosta de viver relacionamentos destrutivos ou construtivos? É muito melhor viver relacionamento construtivo. Você anda mais leve, né? É tão ruim quando você está em um ambiente e às vezes chega alguém tão carregado, tão pesado, que você diz: rapaz,
o negócio ficou feio aqui, viu? Algo de ruim aconteceu. Agora tem outras pessoas que chegam num ambiente e parece que elas carregam uma atmosfera de alegria, que contagia tudo que está à sua volta, que quando você vê aquela pessoa, você diz, o que aconteceu? Ficou mais gostoso? Ficou mais leve? O ambiente está melhor? É isso que vai acontecer, é isso que acontece quando você chega em um ambiente. Tudo fica diferente, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Mas eu quero falar com você sobre esses relacionamentos que são destrutivos. A Bíblia fala que o povo de Israel estava querendo muito um rei. E a Bíblia diz que eles estavam pedindo ao Senhor, Deus, nós queremos um rei. Então o Senhor levantou um rei para Israel. O nome dele era Saul. O Senhor levantou Saul como rei. E Saul, ele era um homem obediente, ele era um homem temente. E ele era um homem tão temente que ele também tinha um coração muito inclinado sempre para a família, em obedecer, a estar escutando os ensinamentos dos pais. E não é à toa que o Senhor, quando escolheu a Saul, ele estava indo procurar as jumentas do pai que tinham se perdido. E a Bíblia fala então, que o Senhor falou a Samuel, que era o profeta, e disse, olha Samuel, Saul vai ser levantado como rei para esse povo. Eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 9, verso 17, que fala assim, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhes disse, este homem é de quem já te falara, este dominará sobre quem? Sobre o meu povo. Então o Senhor já tinha escolhido a Saul, e Saul era um homem temente a Deus. Saul começou a viver o seu ministério, e ele começou a fazer tudo certo, caminhando da maneira correta, agindo da maneira correta, procedendo da maneira correta, mas de repente ele se desviou. Ele começou a fazer as coisas da maneira que ele achava que era correta. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, não faz as coisas da maneira que você acha que é correta, faz da maneira que o Senhor está conduzindo você. Talvez você está olhando para o processo da caminhada e você está dizendo assim, se eu fizer desse jeito vai ser melhor. Confia. O resultado no final, quando você se torna totalmente dependente do Senhor, sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Não tenta pegar atalhos, não tenta querer dar o seu jeito, não tenta ficar querendo fazer na força do seu braço. O Senhor sempre vai te conduzir pelo bom caminho. Talvez você não está entendendo o processo, mas o Senhor sempre tem um final muito melhor para você. Amém? Mas olha o que aconteceu. Então Samuel começou a desviar, começou a fazer aquilo que ele achava que era correto. E o Senhor então se arrependeu de ter levantado Saul como rei. Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 10. Então veio a palavra a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou-me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha o que aconteceu. Aqui Samuel estava diante do Senhor dizendo, Senhor, foi o Senhor que levantou Saul para ser rei. Então, tem um pouco mais de paciência. Ele vai fazer o que é correto. Deixa eu conversar com ele. Então o Senhor deu mais uma chance. Samuel chegou a Saul, falou o que o Senhor estava pedindo, deu uma orientação, mas novamente, o que aconteceu? Saul fez aquilo que achava o que era correto. Saul simplesmente estava achando, não, eu acho que se eu fizer dessa forma, é bem melhor. E olha o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quantos em que se obedeçam a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. E atender é melhor que a gordura de carneiros. Saul então chegou e disse assim, eu vou levantar um holocausto, Senhor, eu vou matar animais, eu vou dar como oferta,
porque é muito melhor. Não preciso estar matando todos esses animais, não. Eu posso pegar aqui os melhores e oferecer como sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor não tinha pedido isso. O Senhor tinha pedido apenas que ele fosse obediente. Apenas para que ele fosse obediente. Irmãos, o seu relacionamento com Deus determina o relacionamento que você tem com as pessoas. O relacionamento que você tem com Deus, a intimidade que você tem com Deus, o amor que você tem com Deus, vai determinar o relacionamento que você está gerando com as pessoas do seu lado. Quanto mais você tem de Deus, quanto mais o Senhor tem liberado e fluído sobre você, mais você vai transmitir isso, mais você terá graça, mais você terá favor. Por quê? Porque esse é o evangelho que nós vivemos. Esse é o evangelho puro e simples. Mas para isso acontecer, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Agora, olha o que aconteceu. Por causa dessa desobediência de Saul, a palavra fala então que o Senhor se afastou dele. Então o Senhor estava lá derramando dele, estava derramando do Espírito dele, estava dando a direção, mas simplesmente ele desobedeceu. E o Senhor falou, já que ele não quer, eu vou me retirar. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel 16:14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno, agora o atormentava. Ai, olha que coisa triste. Antes era o Espírito de Deus que estava na vida de Saul, agora era um espírito maligno. Que coisa triste. Por causa de quê, amados? Da desobediência. Por causa da desobediência. Porque em vez de ele estar sendo obediente ao Senhor, ele foi desobediente. Senhor, do meu jeito é melhor. Da forma que eu estou conduzindo é melhor. Não, amados. Da forma que o Senhor conduz é melhor. Da forma que o Senhor direciona é melhor. É melhor. E sabe o que aconteceu? Saul então começou a governar na força do braço dele. Saul começou a fazer as coisas do jeito dele, na maneira dele, da forma que ele achava que era correto. Mas um espírito maligno tinha se apoderado dele, ao ponto que ele ficava atormentado. Então as pessoas chegaram para ele e disseram assim: Senhor, chama um músico, chama alguém que possa tocar, que possa dedilhar, para ver se esse espírito maligno vai embora. E foi exatamente o que aconteceu. Então ele mandou chamar quem? A Davi. E olha que a palavra fala lá em 1 Samuel 16, 21 até o 23, vai falar assim: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez o quê? Seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Por causa de quem? Por causa de Davi. Davi chegou na vida de Saul para ser um refrigério. Davi chegou na vida dele para ser alguém que fazia diferença. Davi chegou na vida de Saul para trazer alegria, para trazer ânimo, para expulsar aquele espírito maligno. Davi chegou para viver essa atmosfera. Irmãos, foi tão forte essa ligação que Saul tinha com Davi, que ele pediu a Jessé, que era pai de Davi, disse assim: deixa ele morar aqui, porque toda vida que acontecer alguma situação que eu esteja atribulado, Davi já vai estar prontamente para poder atender. E assim era. Davi era uma pessoa que estava pronto para atender. Você tem amigos assim, que sempre está pronto para atender? Na hora do perrengue, te liga, e você está lá prontamente para atender? É bom, né, ter umas amizades assim? É bom ter uns amigos assim? De vez em quando tem uns que me ligam 3 da manhã. Eu fico pensando seriamente se vale a pena. Mas é tão gostoso, porque você vai atender a necessidade daquelas pessoas, mas quando você também precisa, elas estão lá para atender. Relacionamento precisa ser isso, amados. É uma via de mão dupla. É onde está tendo uma troca mútua. Se isso não está acontecendo, não faz sentido.
Agora, eu não estou falando para você acabar com as suas amizades, amados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você é aquele que constrói boas amizades. Você é aquele que edifica, você é aquele que vem para trazer alívio, você é aquele que vem para trazer alegria. Você é aquele que não está se importando apenas com você, mas você está se importando com o outro. Porque foi isso que Jesus fez quando ele estava lá no Getsêmani. Ele falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas faz a tua. Faz a vontade do Senhor na minha vida. E sabe o que aconteceu? Esse relacionamento com Saul era um relacionamento bom. Era um relacionamento de pai para filho. Mas de repente, agora Saul se vê irado. Porque, amados, não tem como as amizades, relacionamentos serem bons se elas não estão estabelecidas debaixo do Senhor. Não tem. E o que aconteceu? Saul foi tomado por uma ira por causa de algumas mulheres que cantaram uma canção que não foi legal para ele. Elas estavam cantando um dia e falaram: Saul matou seus 1000 e Davi seus 10 milhares. Por que elas falaram isso? A ira entrou no coração de Saul. Ele ficou com inveja. Amados, nós precisamos regozijar com o outro. Nós precisamos regozijar quando o outro se dá bem, quando um recebe uma promoção. Nós precisamos regozijar quando as pessoas estão crescendo. Nós precisamos regozijar. A Bíblia fala que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram, mas chorar com os que choram. Então eu choro com os que choram, mas eu também me alegro com aqueles que se alegram também. Você está lá alegre, você está lá participando dos momentos felizes. Quando você se alegra com o outro, você também está ganhando com isso. Mas Saul aqui se viu como irado. Saul ficou irado, Saul estava com raiva agora. Por quê? Porque o espírito maligno estava apoderando Saul. Olha só o que a palavra fala então, lá em 1 Samuel 18, capítulo 8, verso 11, diz assim: Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão o quê? Uma lança. Irmãos, o que é que uma pessoa está fazendo com a lança dentro de casa? Você imagina só, se você é uma pessoa que tem uma arma em casa, é um policial, por que você vai andar com a arma dentro de casa? Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Eu acho que na casa de todos devem ter pelo menos uma faca de cozinha. Ninguém anda com a faca de cozinha como se fosse uma peixeira. Dentro de casa não faz sentido. A lança era um objeto, era um instrumento usado para guerra, não para ficar dentro de casa. Mas Saul agora estava com a lança na mão e ele estava irado. E pior, olha só o que ele fala: arrasou dizendo: encravarei a Davi na parede. Olha que absurdo. Ele queria matar Davizinho. E não só isso, porém Davi se desviou da lança por 2 vezes. Davi ainda foi corajoso, porque ele ficou 2 vezes lá, recebendo a lançada. Irmãos, se fosse eu tinha corrido na primeira vez. Eu não voltava mais. Porque eu dizia: eu me livrei, mas da segunda, vai que eu não escapo. E ele ficou por 2 vezes lá, Davi se desviando. Porque eu imagino que Davi tinha um coração tão generoso, tão bondoso, tão amoroso, que ele disse assim: eu acho que Saul viu algum bicho na parede. E ele mirou no bicho e estava atrás de mim, alguma coisa assim do tipo. Ele não percebeu de início que Saul estava tentando matá-lo. Esse é um típico.
de situação, de relacionamento que é completamente destrutivo. E sabe o que aconteceu depois daí? Saul, por várias vezes, tentou matar Davi. Por várias vezes. Mas Saul não conseguiu. Mas a Bíblia fala que um belo dia, Davi teve a oportunidade de ferir a Saul. E Davi então olhou aquela situação e disse: eu jamais tocarei o ungido do Senhor. Eu jamais farei isso. Irmãos, Deus já tinha saído de Saul. Tinha se apoderado um espírito maligno. Mas Davi estava dizendo: eu reconheço aquilo que Deus fez na vida desse homem. Eu não vou ferir o ungido do Senhor. Ao contrário, eu vou preservar a sua vida. Eu vou preservar. Nós somos daqueles que preservam a vida dos outros. Nós somos aqueles que estamos preservando a vida, o relacionamento. Nós somos daqueles que estão olhando para a palavra e entendendo aquilo que o Senhor está nos direcionando. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, qual é o maior mandamento? E o que foi que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Mas aí o que ele fala depois? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fala assim: eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando você se olha no espelho, como você se enxerga? Eu me olho no espelho, sem brincadeira, isso aqui eu estou falando perante Deus. Eu digo assim: como uma pessoa nasce uma vez e nasce tão linda desse jeito? Só nasce uma vez e nasce perfeito, com zero defeito. Aí você está dizendo assim que você é carnal. Pastor, você nem tem essa arruma de cabelo todo para se achar. É porque o Senhor tem tantas outras coisas para se preocupar comigo, que com o cabelo Ele deixou para contar menos. Mas eu fico imaginando assim, eu digo: meu Deus, como eu sou bonito. Eu devia estar fazendo os filmes que o Brad Pitt está fazendo. Porque eu me amo. Você deve se amar também. Se isso não está acontecendo, tem algo errado aí. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que está errada. Porque você é a imagem e semelhança do Criador, amado. Você tem o privilégio de acordar todo dia com um fôlego de vida que Ele te deu. Então eu tenho muito para regozijar. Nós temos muito para dar glória a Ele. E aí o que acontece? O Senhor está falando assim, ó: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quem é o nosso próximo? Então Jesus começou a contar uma parábola. Ele disse assim: olha, certo homem estava descendo, estava no meio do caminho, e aconteceu que uns ladrões pegaram ele, levaram tudo que ele tinha e ainda deixaram ele quase a ponto de morte, todo ferido e machucado. Mas vinha passando, estava descendo um sacerdote. Fala assim: sacerdote, aquele que representa o Senhor, aquele que é responsável por estar ali cuidando das coisas, entrando no santo lugar. Mas estava lá passando um sacerdote. E o que acontece? Ele passou de largo. Ele se absteve. Ele passou longe. Ele não quis olhar para o problema. Mas aí veio outra pessoa, um levita. Um levita, aquele que cuidava dos ornamentos, que cuidava do tabernáculo, que cuidava das coisas, aquele que tinha sido separado para cuidar das coisas do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele não parou. Ele passou de largo. Ele se afastou do problema. Mas vinha passando um homem que era samaritano, que nem crente era, que nem temia a Deus,
E sabe o que aconteceu? Ele se aproximou, viu qual era o problema, cuidou daquele homem, levou para um hotel, cuidou todos os cuidados, teve todos os cuidados, pagou a hospedagem dele, disse assim, ó, aqui é a hospedagem para mais um mês, e se eu voltar e ele estiver devendo alguma coisa, se ele tiver consumido mais do que eu estou deixando, quando eu voltar eu pago. Jesus perguntou, quem é o próximo desse homem? Aquele que agiu de misericórdia, aquele que agiu de compaixão, aquele que teve compaixão pelo outro. O nosso coração precisa ser um coração que se compadece pelo outro. Um coração que ama o próximo, que não passa de largo, mas aproxima e diz assim, qual é a situação? Irmãos, nós não devemos ter medo de problema não, o problema é que deve ter medo da gente. Nós não devemos ter medo de problema não, é o problema que tem que ter medo da gente, porque quando você chegar, o problema vai dizer assim, solucionou, acabou, não tem problema mais. Então a gente está vendo um claro típico de relacionamento que é destrutivo, aquele que Saul teve com Davi, mas existem relacionamentos que são completamente construtivos, e você vai ter tantos relacionamentos construtivos, que não somente eles, mas relacionamentos que você vai ter a oportunidade de mudar a eternidade dessas pessoas. Então tem um livro do pastor Abe que eu gosto muito, que se chama O Fator Barnabé. E nesse livro tem uma frase que é tão impactante, que ele diz assim, ó, você pode fazer mais amigos em 2 meses, em quantos meses? 2 meses. Se interessar por outras pessoas, do que em 2 anos tentando fazer com que as pessoas se interessem por você. Você vai conseguir ter mais amizades, mais relacionamentos, se interessando pelaquilo que as pessoas fazem, do que você tentar fazer com que as pessoas se interessem pelaquilo que você faz. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da igreja, ele falou assim, pastor, eu quero ser inspirado assim, como você é. Aí eu disse, me explica melhor. Ele disse assim, tudo que o pessoal chama você para fazer, você vai, cara. O pessoal te chama para ir para academia, você vai. O pessoal chama para andar de bicicleta, você vai. O pessoal chama você para andar de skate, você vai. O pessoal chama você para surfar, você vai. Eu digo, eu estou gerando relacionamento. Eu não vou ser aquela pessoa do contra. Tem aquelas pessoas que às vezes você termina o culto, você vai sair para jantar depois do culto, não vai? Sim ou não? Não vai não? Pois fala com a pessoa que está do lado, diga assim, irmão, me convida, eu vou com você. Me convida para jantar. Me leva para jantar. Aí é engraçado que às vezes termina o culto. Aí você junta as pessoas, aí o pessoal diz assim, vamos sair. Aí o pessoal, vamos. Aí você chega para a pessoa e diz assim, vamos comer uma pizza? Aí a pessoa, não, pizza não. Aí você, tudo bem, vamos comer um sushi? Aí a pessoa, sushi não. Aí a pessoa fica lá e não fala, aí você diz, vamos comer uma comida então, um baião. Aí a pessoa, um baião não é tão pesado uma hora dessa, né? Vamos comer massa? Não, massa não. Vamos fazer jejum então? Irmãos, seja fácil. Cultive amizades. Gere relacionamento. Vá para o espetinho. Mas tenha lá comunhão, tenha lá relacionamentos que vão ser para a vida inteira. Amizades que não são somente agora, mas que você está levando para a sua eternidade. Que você está construindo. Olha o texto que nós lemos no começo, que é lá de 1 João, capítulo 4, fala, amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor vem de quem? De Deus. O amor vem dele. O amor vem dele.
E aí, eu quero contar para você sobre um relacionamento que é completamente construtivo. A Bíblia fala que Paulo, que era chamado de Saulo, era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os discípulos de Jesus, ele prendia, ele açoitava. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas um belo dia ele se converteu. Um belo dia ele entregou a vida dele, ele teve um encontro verdadeiro, o Senhor apareceu para ele. E ele então decidiu seguir o Senhor Jesus. Mas a igreja estava completamente afastada dele. A igreja não confiava nele. Por que a igreja não confiava? Porque a igreja tinha medo que aquela conversão fosse apenas algo disfarçado. Rapaz, ele está dizendo que se converteu só para poder enganar a gente e prender todo mundo. Descobrir onde é os nossos esconderijos e prender todo mundo. A igreja não acreditava, de fato, que ele tinha se convertido. Mas existia um homem chamado José, que ele era tão bondoso, tão generoso, tão companheiro, que os próprios apóstolos falaram: seu nome não é José mais, o seu nome é Barnabé. O seu nome é Barnabé, porque você é um encorajador. Você é uma pessoa que encoraja, você é uma pessoa que consola. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Atos 4, verso 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Era esse homem, que era um encorajador, que era um consolador. Aí o que ele fez agora? Ele viu aquela situação, que a igreja estava desprezando a Paulo, e ele falou: olha, peraí, deixa eu contar algo para vocês. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 9, verso 26. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém temiam e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, olha assim, mais Barnabé. Você é um Barnabé para pessoas. Aqueles que vão inserir as pessoas na vida da igreja, aqueles que vão acreditar, aqueles que vão estar investindo, que vão gastar mesmo, que vai pagar um preço pela vida de outros. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira ao Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Por causa de quem? De Barnabé, que acreditou, que confiou, que disse: espera ainda, não é dessa maneira. Esse homem teve uma conversão genuína, é verdadeiro o que ele está fazendo. Porque às vezes quando alguém faz algo errado, que ela se arrepende, às vezes nós mesmos ficamos desacreditados na mudança do outro. Mas você é daquele que encoraja, que acredita. Você é daquele que está acreditando. O Senhor está levantando muitos Barnabés aqui hoje. O Senhor está levantando muitos Barnabés que vão acreditar, que vão encorajar, que vão apontar o caminho novamente dos filhos aos pais. Mas olha o que aconteceu. Paulo então chegou lá naquele lugar e começou a pregar. Mas Paulo, de certa forma, era um novo convertido. Mas Paulo sabia muito da palavra. Mas como ele era novo convertido, ele começou a arrumar talvez algumas encrencas, porque ele estava falando mesmo da palavra com muita intrepidez, mas ele já estava procurando era briga. Ele estava discutindo. E o que aconteceu? Não estava sendo bom. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 9, verso 29 a 30. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado aos conhecimentos dos irmãos, levaram-lhe até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Como eles estavam tendo essa crise, essa briga, Paulo estava lá discutindo com eles, eles falaram assim: Paulinho, vem cá, meu lindo, vem cá, meu precioso,
Nós estamos vendo que você está com tanta saudade da sua família, que nós queremos te dar uma passagem para você ir para casa. Só que essa passagem é só de ida. Vai. O que eles estavam fazendo? Se livrando do problema. Eles estavam dizendo: vai embora, Paulo. Fica lá no seu canto. Deixa de arrumar confusão aqui para nós. Já está sendo difícil pregar dessa forma. Imagine você dessa maneira aí procurando briga. Vai para Tarso. Irmãos, como Paulo deve ter se sentido? Paulo deve ter se sentido excluído. Paulo deve ter se sentido aquela pessoa assim: poxa, me desprezaram, me lançaram fora. Mas ele tinha um Barnabé na vida dele, que acreditava. Você precisa ter Barnabés na sua vida. Você precisa ter pessoas que acreditam em você. Mas você também precisa ser Barnabé para a vida de outras pessoas. Se eu estou onde eu estou, é porque eu tive muitos Barnabés que acreditaram. No começo da minha caminhada, eu tive vários Barnabés. No meio, eu tive outros. Eu tive o Danilo, que acreditou tanto em mim, que me encorajou. Tive o pastor Gilson, que até hoje, meu discipulador, meu pastor, é um Barnabé na minha vida, que está lá acreditando, confiando. Você precisa ter Barnabés que vão confiar e vão acreditar. Porque sabe o que aconteceu? Estava acontecendo um avivamento em Antioquia. Então Barnabé foi enviado pela igreja para Antioquia. Quando o Barnabé chegou lá em Antioquia, Barnabé então colocou mais fogo ainda. E ele disse: eu lembro de uma pessoa que eu preciso ir atrás dela para fazer essa obra junto comigo. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 11, verso 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo o ano se reuniu naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Uau! Por causa de quem? De Barnabé. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se não fosse um Barnabé na vida de Paulo, talvez nós não teríamos o apóstolo Paulo. Mas por causa de Barnabé, nós temos tantas preciosidades escritas, vinda do Senhor para a vida de Paulo, porque ele voltou ao chamado dele. Era como se Barnabé fosse lá e dissesse assim: Paulo, tem muita coisa a ser feita ainda, bora! Tem muita coisa para acontecer ainda, Paulo, vamos! Eu estou contigo, vamos! E estava encorajando, e estava trazendo uma palavra de ânimo, e estava apontando. E nós temos quem? Paulo, que antes era um perseguidor da igreja. Mas ele falou: tudo que eu passei, eu considero como perca. Tudo que aconteceu, eu considero como perca. E ele ainda diz mais: eu fiz de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. É isso que nós estamos fazendo, amados. Tudo para com todos, para ver o maior número de pessoas sendo salvas, sendo resgatadas por Ele. Eu queria que você assistisse um pequeno vídeo agora, mas relata exatamente aquilo do que eu estou falando, de um homem que estava desacreditado, mas que alguém foi lá e acreditou. Queria que você assistisse agora junto comigo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa pregação e vã nossa fé. Paulo de Tarso, o homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Um homem com muito sangue nas mãos. Pecados de uma vida pregressa, lavados pela graça de Deus. Nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Não sou eu
É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que não se ira facilmente. O amor que se alegra com a verdade, que nunca se compraz com a injustiça. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. É desse amor que nós precisamos. É desse amor. Em ser um Barnabé na vida das pessoas. Assim como Jesus fez também. A palavra fala que Pedro já estava determinado a ser um pescador de peixes. Pedro já estava determinado. Os dias dele já estavam escritos: eu vou ser um pescador, vou seguir a profissão de meu pai. Vou passar isso para os meus filhos. Mas um dia Jesus estava passando, encontrou com Pedro e ele disse: Pedro, eu vou tornar você não pescador de peixes, mas pescadores de homens. Eu não vou tornar você um pescador de peixe, eu vou tornar você um pescador de homem. Jesus mudou a eternidade de Pedro, Jesus mudou a eternidade da família de Pedro, por causa de uma palavra liberada sobre ele. Mesmo quando Pedro decidiu a voltar pegar peixes, Jesus foi lá novamente e disse assim: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, você sabe que eu te amo, mas é amor pequeno. Jesus olha e disse assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, porque eu já te dei um ministério. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo pequeno, esse amor filéu. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você só me ama filéu? Ele disse: é, Senhor, eu só te amo filéu. Apacenta as minhas ovelhas. Porque um dia eu chamei você, Pedro, não para ser pescador de peixes novamente. Eu chamei você para mudar a sua eternidade, para mudar o seu destino, para mudar quem você era, para mudar aquilo que você era, Pedro. O Senhor está nos chamando para ser assim como Jesus foi na vida dos discípulos, assim como Barnabé foi na vida de Paulo. O Senhor está chamando você para dizer assim: olha, eu acredito, eu estou vendo. Você já tem o ministério da reconciliação, onde você vai restaurar ligação de filho com o pai. O Senhor já nos deu esse ministério de reconciliar outros. O que você precisa saber é: Senhor, eu estou disponível para encorajar, para edificar, para consolar. Eu já estou disponível. Nós estamos em um período agora que se chama o carnaval. Como você tem se posicionado diante disso? Como você se posiciona diante disso? Como você se posiciona, que talvez tenha pessoas que você conhece que estão se perdendo agora? O Senhor chama você para se levantar e dizer: eu vou ser um Barnabé que vai acreditar na vida dessa pessoa, que vai ver a eternidade dela mudar, que vai ver o Senhor agir, que vai ver o Senhor transformar tanto a vida dela como a vida de outras pessoas, porque ela foi mudada.